Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para fazer uma exposição da palavra do Senhor. E desta feita, dando continuidade a uma série de mensagens que estamos fazendo sobre o capítulo 22 de Apocalipse, precisamente o versículo número 8. Falamos sobre alguns pontos e hoje vamos falar sobre mais um ponto deste versículo, onde são 8 pontos específicos que nós estamos cada domingo, na oportunidade que Deus nos dá, transmitindo aos corações dos irmãos uma palavra, uma exposição bíblica de maneira precisa dentro das Escrituras, para o nosso entendimento melhor, né? Glórias a Deus. Para nós podermos falarmos alguma coisa, vamos logo ler o versículo do capítulo 21 do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Ele diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Segunda morte, no lago de fogo que arde com enxofre, lugar aonde esses que praticam estas tais coisas estarão lá no dia do juízo, aonde o trono será posto, o seu Jesus como justo juiz irá julgar as pessoas, cada um segundo as suas obras. E aí vai ser aberto o livro da vida, e os que não forem achados escritos no livro da vida será lançado um lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. E nós vamos falar nesta oportunidade sobre o ponto abomináveis. Falamos mensagens passadas sobre os tímidos, sobre os incrédulos, e agora o terceiro ponto é os abomináveis. O que seria isso? O que seria abomináveis? Vem do termo abominação, né? Pessoas que cometem abominação. A Bíblia diz que esses herdarão o lago de fogo por cometerem tais abominação, coisas que aos olhos de Deus são abomináveis. Deus não suporta ver o homem praticar abominação, a não ser que esse se arrependa, confesse seus pecados, se converta ao Senhor. Esses não irão para os céus, porque Deus abomina a sua prática, porque eles cometem abominações, né? Então, o que seria abominação? Eu quero falar, existem muitos exemplos de abominação na Bíblia, onde a Bíblia declara que esses não herdarão o reino dos céus, como por exemplo, a depravação moral, né? A depravação moral, o homossexualismo, biblicamente, não estou aqui para acusar ninguém, biblicamente a prática do homossexualismo é uma abominação para o Senhor. Não as pessoas em si, porque são pecadores que precisam de um Salvador, mas a prática homossexual é abominação. Pelas suas práticas eles serão condenados se não mudarem de vida, se não receberem a salvação por Jesus Cristo, né? Então é um tipo de abominação. Qual outra abominação? Abominação, nós vamos ver no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, Deus falando sobre a terra que o povo iria habitar, que iria tomar por herança. E ele fala que tivesse cuidado para quando chegasse naquela terra, não cometesse as abominações que aquela nação estaria cometendo, e por causa das abominações, Deus estaria destruindo todo aquele povo e colocando o seu povo naquela terra ao qual ele tinha prometido a Abraão. Quais eram essas abominações? Uma das tais era o culto aos ídolos, aonde o próprio escritor Moisés vai escrever, Deus mandando ali, falando sobre as abominações, aonde as pessoas sacrificavam seus filhos aos deuses, aos ídolos, a Moloque, uma entidade que era venerada e adorada pelaquela nação dos cananeus, nação pagã. E a gente vai ver que aquilo ali era uma abominação aos olhos do Senhor. A pessoa pegar o seu próprio filho e entregar para ser queimado em uma fornalha, em sacrifício a uma entidade, na verdade, diabólica, porque não era, na verdade, um Deus. Era o diabo por trás de toda aquela prática, e aquilo tudo era abominação aos olhos do Senhor. Deus estaria destruindo agora toda uma nação, todo ali um povo, porque ele vai dizer que aquele povo era um povo abominável, era um povo que ele não suportava, cheirava mal as narinas dele, assim como Deus destruiu
Sodoma e Gomorra, por causa das abominações do povo, assim como Deus destruiu toda a terra com água, poupando somente Noé e a sua família, por causa das práticas abomináveis, as pessoas viviam na prostituição, os homens de Deus começaram a casar com as mulheres que eram descendência de Caim, e ali eles cometiam todo tipo de torpeza, abominações, a corrupção era tão terrível, tão grande, que Deus abominou tudo aquilo ali e disse, não, eu me arrependo de haver feito o homem, e agora eu vou destruir o homem que criei, né? Noé achou graça aos olhos do Senhor e ali Deus poupa Noé. E nós sabemos a história, ao qual depois Noé vem Abraão, né? Abraão é os patriarca, depois dos patriarcas chega o Messias, e o Messias, o Cristo, o qual veio para salvar todo mundo que havia pecado. E agora, crendo em Jesus, agora recebendo Ele como Senhor e Salvador, Ele perdoa os nossos pecados, nos transforma, nos regenera, nos faz uma nova criatura, para andar em novidade de vida. E agora, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Vivemos agora a prática da santificação e não da abominação que praticávamos antes de conhecer o Evangelho, ao qual todos que praticavam abominações estavam condenados ao inferno, porque o salário do pecado é a morte, disse o apóstolo Paulo em Romanos 3:26, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso a gente compreende que é normal abominações ocorrerem no meio do povo que não conhece Jesus, que não teve um encontro com Jesus, é natural. Mas entre o povo de Deus, entre o povo que se diz cristão, que se diz filho de Deus, se diz servo de Cristo, pode ocorrer abominações? Bem, pode sim, né? A gente vai ver que o próprio Jesus vai falar para uma igreja, dizendo que está à porta e bate, né? Em Apocalipse, ainda no capítulo 3 e o 20, diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Jesus estava querendo uma comunhão com aquele povo, aquela igreja, mas Jesus estava do lado de fora por causa das práticas abomináveis que eles praticavam, né? Ele dizia, rico sou, abastado estamos, e não temos falta alguma. E Deus diz para ele, tu és um pobre, cego, miserável e nu. Ou seja, era alguém que tinha se afastado de Cristo, tinha se desviado da palavra, tinha saído do padrão exigido por Cristo, e Jesus agora estava do lado de fora, ele estava cada vez mais afastando Jesus por causa das suas práticas. Então é possível sim alguém ser cristão e de repente essa pessoa desviar-se, porque quem comete abominação está desviado. E se permanecer nessa prática, praticando abominação, esse tal será lançado no lago de fogo. E isso é grave, isso é muito forte. E pode ocorrer sim se nós não vigiarmos. Ninguém, eu, você, nós não estamos isentos desta falha, deste pecado terrível. Mas uma coisa é certa, se mantermos nossa comunhão com Cristo em oração, em vigilância, em prudência, não vamos praticar abominações, pelo contrário, vamos praticar obra de santificação e iremos agradar o Senhor, né? Glórias a Deus. Então, queridos, abra sua Bíblia mais uma vez, para a gente encerrar com mais um texto bíblico sobre o que é de fato a abominação. Falamos muito sobre a abominação, mas não demos nenhuma referência. Queremos neste momento dar uma referência bíblica e ler em Provérbios capítulo 6, versículo número 16, 17, 18 e o 19. Livro de Provérbios capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e 19, que vai falar algo muito profundo, algo muito marcante, algo muito impactante, que a gente vamos ver isso aqui e vamos pensar, meu Deus do céu, como é fácil alguém praticar abominação e não percebe. Como é fácil alguém ser lançado no lago de fogo porque está praticando abominação. E aí, por praticar abominação, essa pessoa está meio que desprezando a graça de Deus. A graça não tem como chegar na vida dessa pessoa por causa das abominações que pratica, né? A graça é manifesta quando a pessoa reconhece e se arrepende. Mas quando a pessoa está praticando abominação cegamente, essa pessoa está cada vez mais desprezando a graça de Cristo, né? E aí sabemos que o fim será triste para tais práticas, né? Para tais pessoas que praticam tais coisas. Então diz o seguinte, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Versículo 16 do capítulo 6 de Provérbios. 6 coisas o Senhor aborrece. Aborrecer é uma coisa, mas abominar é outra coisa. Vai ver que ele aborrece 6 coisas.
São 6 coisas que também não são agradáveis aos olhos dele, né? Mas ele simplesmente aborrece, não aprova, né? Mas a sétima ele abomina. Essa abominação aqui quer dizer que traz ira no Senhor. Traz vontade no Senhor de aplicar juízo no imediato. Ele não aplica muitas vezes por causa da graça. Ele fica esperando com a sua longanimidade, esperando que haja arrependimento, que haja uma volta, que haja uma busca, para que ele possa perdoar, né? Então, 6 coisas ele aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. O que é a sétima coisa, então? Vamos ver qual é as 6 coisas. Primeira coisa, olhos altivos. Línguas mentirosas, segunda coisa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, o coração que maquina pensamentos viciosos. Sexta coisa, os pés que se apressam a correr para o mal. Essas 6 coisas que o Senhor detesta, o Senhor aborrece. O Senhor não gosta dessas práticas. Pelo qual também essas práticas levarão a pessoa ao inferno também, se não se arrependerem, né? Mas a sétima coisa é pior do que essas 6 coisas. E a gente vai observar aqui e vamos ver, rapaz, como é que pode? Nem parece ser tão grave assim aos nossos olhos, mas para Deus é abominação o que pratica essa sétima coisa que nós vamos ler agora. A testemunha falsa que profere mentira. A sexta coisa, melhor dizendo, né? A sétima coisa, e o que semeia contenda entre irmãos. Veja bem, Deus, Jesus veio para unir um povo. Jesus veio e disse para que todos sejam um, como eu sou um em ti, ó Pai. Na oração sacerdotal de Jesus, ele pede que a igreja seja unida. Você vai ver que em Atos Apóstolos, quando o povo se convertia, diz que estavam todos juntos, perseveravam nas orações, no partir do pão, em cada alma havia temor, e de maneira que a cada dia Deus acrescentava o número daqueles que iriam ser salvos, sendo salvos, né? E igreja é isso, é eclésia. É algo que é tirado de dentro para fora, é uma assembleia, é um povo que está reunido em um certo lugar. Foi tirado do mundão para agora estar fora, está agora com Cristo e viver a unidade do corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que somos membros do corpo de Cristo particular, membro um dos outros, né? Onde sabemos que todos nós fazemos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. Então ninguém pode sobreviver fora deste corpo. Se alguém não estiver neste corpo que é Jesus, esse tal também não pode ser chamado de igreja do Senhor. É por isso a importância de estarmos congregando, meus irmãos, porque estamos juntos como igreja, como um corpo. E a Bíblia diz que um edifica o outro. O corpo tem muitos membros e cada membro do nosso corpo serve para uma função, para este corpo, né? E todos os membros do corpo é regido pela mente, pelo raciocínio, pela cabeça. E essa cabeça é Cristo. Cristo precisa que os membros estejam neste corpo para que ele reja, para que ele governe, para que ele dirija esse corpo. Se esse membro não está neste corpo, não é dirigido por Cristo, também não é chamado de igreja, porque simplesmente não faz parte do corpo. Então veja bem, que a abominação é aqueles que semeiam contenda entre irmãos. O que é semear contenda, então? Semear contenda é a divisão do corpo. É alguém que se levanta no meio do povo de Deus para simplesmente dividir o povo. Simplesmente trazer confusão entre o povo, trazer embaraço entre o povo, para levar o povo a se dispersar, a se individualizar, a ficar individual. E aí sabemos que o individualismo não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é unidade. Então, por esse fazer com que haja individualidade, por esse fazer que haja afastamento do corpo de Cristo, consequentemente, por não estar no corpo, não faz parte do corpo. E alguém é causador de a morte do outro espiritual. Porque por não fazer parte deste corpo, só estará morto espiritual. Porque saiu do corpo, foi arrancado do corpo, né? Por causa da divisão, por causa da contenda, por causa do tal pecado cometido, né? Que é abominação aos olhos do Senhor. Então essa pessoa estaria matando pessoas, estaria levando pessoas a saírem do corpo de Cristo, estaria dividindo, estaria bagunçando com a igreja, estaria realmente espalhando o povo de Deus. E isso aos olhos de Deus é abominação. Porque Jesus, ele pagou um preço muito alto pelo seu povo. Jesus pagou um preço de sangue, a sua própria vida, para unir uma igreja. Aleluia.
Então Jesus não aceita de maneira nenhuma que alguém chegue e bagunce com essa igreja. Jesus não aceita que ninguém chegue ali no meio do seu povo e cause divisão e espalhe o povo dele. Então esse espalhador do povo de Deus é chamado de abominável aos olhos do Senhor. É algo grave, meus irmãos. Aleluia. Abominação é o Senhor, aquele que semeia contenda entre os irmãos. E isso é grave. Isso é grave. Mediante tantas outras coisas que são abominações, Deus me fez refletir sobre esse texto de Provérbios 6, 16 a 19. E fala de 6 coisas que aborrece o Senhor. Mas a 7ª diz que a sua alma, suas emoções, sua mente abomina. Abomina a ponto de que não tem como ele não lançar no juízo de Deus. A não ser que esse tal se arrependa enquanto é tempo. Que esse tal se converta enquanto é tempo. Que converter significa voltar-se para Deus. Reconheça o seu estado de pecado que cometeu e se arrependa e se volte para Deus enquanto é tempo. Mas se a pessoa manter-se no coração endurecido, manter-se obstinado, altivo e continuar se opondo às coisas que Deus fala na sua palavra, e aí dividindo o povo, espalhando o povo, causando dissensão entre o povo, causando contenda, o irmão brigando contra o irmão está em contenda, em briga e divisão, de maneira que a igreja vai cada dia mais parando, a obra vai parando, não prospera, não cresce. E aí o causador desta contenda, aos olhos de Deus, é abominação. E isso é grave. Tem que haver um arrependimento rápido. Porque a Bíblia diz, em Apocalipse 21, versículo 8, os abomináveis herdarão o lago de fogo, que é a segunda morte. Glória a Deus. Mas aí o que devemos ser então? Não devemos espalhar o povo, devemos unir o povo. Devemos fortalecer o nosso irmão com a nossa vida, porque já que somos membros do corpo, deste corpo que o qual meu irmão faz parte também, eu tenho que ajudar ele na necessidade dele. Eu tenho que estar presente, eu tenho que fortalecer ele. Né? A mão é que leva comida à boca. Então essa mão, a boca precisa da mão para levar comida à boca. Então todos nós precisamos uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Particular e membro de Cristo, que é o cabeça desta igreja. É Cristo quem governa. Né? Queridos, para finalizar, vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, né? Capítulo 5 de Mateus, versículo 9. O que devemos ser então? Devemos ser pacificadores. Pacificadores. Diz assim, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Filho de Deus são os promovedor da paz. Aqueles que promovem a paz. Esse é chamado filho de Deus. É honrado pelo Senhor. É amado por Jesus Cristo. Porque ele não é um semeador de contenda. É um promovedor de paz. Ele promove paz entre os irmãos. Ele apazigua a tempestade. Ele chega no momento de disseção, no momento que está todo mundo se individualizando, todo mundo se espalhando por causa da contenda que alguém semeou. Então ele chega e une o povo. Ele chega e junta o povo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, lá em Romanos 1, Jesus Cristo ele é o pacificador. Jesus Cristo, um dos seus nomes, atribuído a ele, lá em Isaías 6, versículo 9, diz que ele é príncipe da paz, pacificador, promovedor da paz. Ele é príncipe da paz. Ele veio para estar entre nós e ver um povo dividido, um povo individualista, um povo que só pensava em si. Ele veio para pegar um povo que era inimigo de Deus por natureza, por causa do pecado. E através da sua morte, ele transmitiu uma ponte de ligação. Ele é o religare, ele é a religião do homem, é Jesus Cristo. E a palavra religião quer dizer religare. Ele ligou a criatura ao Criador.
Ele promoveu paz entre a criatura e o eterno Criador. Aleluia. Jesus nos uniu com o Pai. Jesus nos reconciliou com Deus. Jesus nos fez ter paz entre nós, criatura, e Deus, o Criador. De maneira que hoje temos paz com Deus. Vivemos a prática da santificação, o amor de Deus foi derramado no nosso coração para amar o nosso irmão, nosso próximo e também ser um pacificador. É um atributo de Deus que é comunicável aos homens. Transmitir paz. Pacificador. Glória a Deus. Queridos, fique com esta palavra. Mais um ponto explicado sobre Apocalipse 21:8. Hoje tratamos sobre a questão da abominação, que aos olhos de Deus, os abomináveis que não se arrependerem serão lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. Mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Fique com esta palavra, que Deus abençoe a todos os irmãos, que possamos a cada dia aprender mais com esta palavra gloriosa, palavra maravilhosa de Cristo, palavra que nos faz a cada dia mais sábio, nos faz a cada dia mais entendido, para podermos honrar o Senhor e amar os irmãos, como Cristo nos amou. Que Deus abençoe, ficamos todos nesta manhã com a paz do Senhor, que Cristo habite no vosso coração e que cada um de nós possamos ser pacificador.